Portanto, a UGT veio aqui a Évora fazer a sua última reunião secretarial nacional antes das férias de verão, propriamente ditas, continuando a estimular este périplo pelo interior do país, não apenas em regiões mais desfavorecidas, mas também naquelas que têm problemas de emprego, mas apesar de tudo, por exemplo, a Évora, visitei no sábado uma grande empresa aqui na zona industrial, com cerca de 2.000 trabalhadores, onde se verifica também uma forte aposta na industrialização, numa área, num nicho importante e em segmentos onde queriam realmente muita mão de obra, mas percebemos que noutras áreas do distrito e destes distritos aqui do Alentejo, junto à fronteira, há grandes dificuldades e é necessário mais investimento, sobretudo investimento público e também investimento privado. E uma das questões que hoje aqui foi colocada, como calculam, foi a necessidade de fixar pessoas. As pessoas só se fixam se tiverem emprego. E só há empregos se os empresários investirem ou se o Estado optar por investimento público. Ora, uma das matérias que nós hoje decidimos abordar foi precisamente as questões europeias e as escolhas para as lideranças dos principais órgãos da União Europeia. Há preocupações sociais que a Confederação Europeia de Sindicatos tem colocado e que nós temos acompanhado e até colocamos aos partidos políticos que foram eleitos agora, os dirigentes dos partidos que foram eleitos para o Parlamento Europeu, no sentido de algumas das candidaturas serem devidamente analisadas, para não se criar a ideia de que quem vai ocupar tem a ver mais com as questões geoestratégicas e geográficas, sejam homens ou sejam mulheres, mas que efetivamente não tenham uma consciência e um discurso sindical. Quando nós falamos no sindical, não tem que estar ligado a sindicatos, mas tem que ter uma consciência sindical do ponto de vista social para implementar políticas sociais, para defender um bom diálogo com os sindicatos, com o movimento sindical europeu, de uma forma geral, para ter uma boa ligação com o Comitê Económico e Social Europeu e, acima de tudo, para respeitar todos os Estados-membros como iguais. Porque nós verificamos ao longo de todos estes anos que há sempre dirigentes europeus em determinados lugares-chave, que uma coisa é a Itália ou a França, são os grandes países, outra coisa é Portugal. E, portanto, Portugal teve que ser penalizado quando teve o problema do déficit excessivo e outros não foram. Portanto, é este desequilíbrio que é importante alertar os nossos representantes em Bruxelas ou em Estrasburgo, no sentido de necessitarmos da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de avançar para a conciliação da vida privada, pessoal e familiar, que é um compromisso do nosso atual Governo e do atual Primeiro-Ministro, que fez uma declaração em Viena, no Congresso da Confederação Europeia de Sindicatos, comprometendo-se a isso. Este compromisso da conciliação foi apresentado na concertação social. Mais uma vez, é um compromisso que devia ser um consenso e não foi uma maioria, porque um dos parceiros sindicais entendeu não apoiar, nem apoia o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nem apoia o compromisso que o Governo apresentou. Naturalmente com um argumento que nós percebemos, que é o argumento que neste momento está no Parlamento, de reversão de algumas das políticas, claro, impostas pela Troika, tem a ver com o Código de Trabalho. Mas o Código de Trabalho, que neste momento vai ser discutido e votado no próximo dia 19, tem essencialmente a ver com o acordo de concertação social que nós queremos, que verbalizamos e que apoiamos. Um acordo é um compromisso. E é um compromisso entre partes. Está o Governo, estão os patrões e estão os sindicatos. Se alguém chega a um momento e acha que a sua posição por si só vale como impositiva, isso não existe. Não existe em democracia. As coisas não se impõem. As coisas aceitam-se e negociam-se. E aquilo que o GT conseguiu foi um denominador comum para que este acordo de concertação social possa agora no Parlamento, com mais ou menos alterações, não ser alterado de forma substancial. E, portanto, temos indicações que isso não irá acontecer. Portanto, é uma resolução aprovada hoje em Secretaria Nacional, onde não diz que está tudo bem, onde há naturalmente setores de atividade que com o próximo Governo que vier aí vai ter uma continuidade, sobretudo da administração pública, da área da educação, dos professores, ainda hoje aqui garantiram que a guerra vai continuar e, portanto, a guerra vai continuar no próximo Parlamento e com o próximo Governo, seja ele quem for. O que é que nós aqui queremos? Valorização de salários, política de rendimentos. Nós estamos nos 600 euros. A UGT vai reunir em Porto Alegre no dia 23 de setembro para apresentar a sua política reivindicativa para 2020 e iremos apresentar uma proposta de salário mínimo nacional. Não sabemos ainda qual é, também não vale a pena perguntar. Nessa altura decidiremos, quer em relação aos nossos sindicatos da administração pública, quer em relação ao setor privado. Mas será algo dentro da moderação e da ponderação que é habitual na UGT. É preciso uma política salarial que valorize o trabalho, seja na administração pública, e não apenas para aqueles que ganham menos, mas para a classe média, que tem sido extremamente penalizada em ambos os setores nos últimos 10 anos. Portanto, dentro desta área é preciso mais diálogo. É através do diálogo social que nós temos conseguido muitas das conquistas do mundo do trabalho nos últimos 30, 40 anos. E, portanto, queremos uma Europa mais social, que tem estado dominada pelo populismo,
pela demagogia, pelos falsos apoiantes da Europa, por questões como o Brexit, que estão eternamente adiadas por incapacidade dos políticos britânicos, e naturalmente nós queremos que os milhões de trabalhadores desta Europa sentissem que estão representados efetivamente pelas instituições comunitárias. Queríamos que elas se identificassem, e a maioria dos cidadãos não se identifica. Eu espero que o novo Presidente, seja a Sra. Van der Leyen ou seja outro qualquer que o Parlamento Europeu decida, tenha em consideração que a Europa está farta de austeridade. E que a Europa, esta Europa que nós conhecemos, tem olhado para os Estados mais pequenos e para os maiores de forma diferente. Acha que os Estados só são bem tratados quando se comportam como alunos exemplares, que é o caso português. E realmente até tem o Presidente do Eurogrupo. Mas que temos feito uma travessia com língua de palmo. Os portugueses têm pago isso bem. Na vida, nos despedimentos, na precariedade, nos salários que não sobem. E quando a vizinha Espanha vai para 1.000 euros de salário mínimo nacional em 2020, e nós estamos ainda nos 600 e ainda não sabemos qual é o próximo patamar, é natural que os portugueses comecem a desesperar por nunca mais alcançarem o nível médio europeu. Ora, aquilo que se espera da nova liderança europeia é que olhe mais para o social, que olhe para as questões da igualdade, combate às desigualdades, combate à pobreza, combate àqueles populistas que combatem os imigrantes e que acham que eles não devem ser desembarcados e auxiliados do ponto de vista solidário, que combate a todos aqueles que são alvo que são aqueles os culpados da xenofobia e do racismo e da intolerância que existem ainda na Europa. Primeiro foi a ameaça do terrorismo, agora temos estas intolerâncias e algumas delas apadrinhadas por líderes de governos europeus. Estou a falar da Polónia, da República Checa, da Hungria, não há que ter medo destes nomes. E é com algum receio que algum destes nomes, indicado por governos governos de extrema-direita, que não têm nada a ver com a União Europeia, só cá estão por interesse, e que efetivamente possam indicar responsáveis para determinadas pastas da União que sejam antissociais, que nós temos que nos precaver. É esse trabalho que temos de fazer junto ao nosso Governo e junto às instituições comunitárias. Tenham cuidado, o alerta já foi feito aos nossos eurodeputados e, portanto, espero que a Sra. Van der Leyen, se for eleita, efetivamente respeite o compromisso também da Alemanha de que a Europa social tem lugar, a Europa social será reforçada, o investimento público será reforçado e a distribuição dos fundos comunitários para permitir uma maior coesão social e territorial de Portugal e uma aposta na convergência sejam também uma realidade. Nós precisamos de fundos estruturais, nomeadamente para promover a qualificação dos trabalhadores portugueses, porque ainda há mais de 300 mil desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Não basta fazer regressar pessoas. É preciso dar-lhes salários condignos, condições de trabalho condignas, para eles no seu país virem de outros países estrangeiros onde ganham salários de 2.000, 3.000 euros por mês. É preciso perceber estas circunstâncias e é, naturalmente, para a Europa que nós temos que continuar a olhar, porque a Europa sempre ajudou Portugal nestes 40 anos de integração e estamos convencidos que o paradigma é precisamente para continuarmos a apostar na Europa, mas com um discurso mais social e menos economicista. Bem, como sabe, é uma organização sindical que não tem a ver com o GT. Nós, e o Governo também sabe, os patrões deste país, sabem quem são os interlocutores que têm na mesa da concertação social. E muitas vezes o aparecimento ou o surgimento de sindicatos tipo cogumelos é no sentido de dar uma imagem corporativa a determinados setores. São mais pequenos, agilizam-se melhor e, portanto, perceberam os camionistas de matérias perigosas que tinham ou podiam ter impacto a sua luta na economia portuguesa. Ora, o Governo foi apanhado de surpresa. Desta vez não é. Portanto, cabe ao Governo, que foi negociador no último conflito que opôs a Antram com os camionistas, de ser também o mediador na resolução do problema. Ou seja, não vai ser apanhado de surpresa. Se não é apanhado de surpresa, terá, digo eu, a oportunidade de preparar o país para, enfim, encontrar supletivos ou substitutos para aqueles que irão fazer greve. É isso que é essencial retomar. Nós temos espírito de diálogo social. Nós temos espírito de compromisso. Os outros sindicatos não sei. Nós temos. E, portanto, é importante que o Governo e o país também olhem para aqueles que preferem a luta mais rapidamente do que a paz social e a estabilidade. Compreendemos que os trabalhadores, e pelo menos aquilo que temos conhecimento, é que lutam por melhorias substanciais a nível de salários e de condições de trabalho. E quando se fala de condições de trabalho e de salários, sabemos que é importante apoiar estas lutas, estas reivindicações. Mas também percebemos que há determinados momentos em que as organizações fazem a luta uma constante. E quando ela se torna uma constante, quem é prejudicado são os portugueses, são os trabalhadores, são aqueles que vão de férias, é o nosso povo, é a nossa gente. E nós sempre tivemos essa consciência, por isso é que sempre defendemos a estabilidade e a paz social como um objetivo pelo qual vale a pena lutar. Em relação a essa questão,
caberá neste momento ao Governo, em primeira e em última instância, determinar como é que quer prosseguir e também já agora pressionar a ANTRAM no sentido de vir ao encontro de algumas garantias que deu ao próprio Ministro das Infraestruturas, que enfim, deu o corpo ao manifesto na altura e realmente encetou aquele clima de paz que pensávamos que poderia perdurar. Alguém não cumpriu. É importante que o Governo, já que se meteu da primeira vez, que agora pergunte quem é que não cumpre, mas também munir-se dos instrumentos necessários para que os efeitos da greve não sejam perniciosos para a generalidade dos trabalhadores portugueses.